paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos no nosso programa diário de leitura da Bíblia. Tempo especial do nosso dia. Paz do Senhor, Pastor Fábio. Paz do Senhor, Andréia. É uma alegria para nós estarmos juntos, para lermos a palavra do Senhor. Nós estamos fazendo uma leitura sequencial, estamos no livro de Números. Estamos no capítulo 11 do livro de Números. Estamos dia após dia avançando nessa leitura sequencial e hoje nós vamos dar sequência, paramos no versículo 15. Números, no capítulo 11, no versículo 15. Nós paramos e hoje nós vamos dar sequência a partir do versículo 16. Nós estávamos lendo no episódio anterior que o povo, que estava caminhando ali no deserto, começou as reclamações, lembrando da comida que eles comiam lá no Egito, e como Moisés foi até o Senhor orar, dizendo ao Senhor que era pesado tudo aquilo que estava acontecendo. Nós vamos dar sequência àquilo que o Senhor respondeu a Moisés a partir da oração dele. Então, Números, capítulo 11, no versículo 16. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali porão contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles. E contigo levarão o cargo do povo, para que tu só o não leves. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne. Porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer, pois bem nos ia no Egito? Pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou. E tu tens dito: dar-lhes-ei carne, e comerão 1 mês inteiro? Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém, o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e pôs de roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Pastor, nós vemos aqui que Moisés orou ao Senhor, o Senhor atendeu a sua oração, mas iria mandar carne para aquela quantidade do povo. Andréia, a gente vê que até aqui nesse momento do texto, Moisés ainda também tinha dúvida disso. Ele tinha dúvida de como isso vai acontecer, como isso iria acontecer. Mas o Senhor vai falar assim: Moisés, minha mão está encurtada não, Moisés. Era isso que ele estava dizendo: Moisés, sou poderoso, Moisés. Espera, Moisés.
Você vai ver o que vai acontecer aqui agora. Então, assim, o Senhor estava assim, vendo o coração do povo, que o coração do povo estava lá no Egito, mas tinha alguma coisa ainda que o Senhor queria ensinar para Moisés. E o Senhor faz isso o tempo inteiro conosco. Às vezes nós duvidamos, né? Mas o Senhor sabe o que Ele está fazendo o tempo inteiro. Amém, irmãos? Vamos continuar a nossa leitura no versículo 26. Porém, no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eudade e o nome do outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então, correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eudade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus mancebos escolhido, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Oxalá que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia de uma banda e quase caminho de um dia da outra banda, a roda do arraial e a quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite e todo o dia seguinte e colheram as codornizes. O que menos tinha, colhera 10 homeres e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. De Quibrote Atavá caminhou o povo para Azerote e pararam em Azerote. Amém, pastor? Terminamos aqui o capítulo 11, um capítulo que o Senhor fez como que chover codornizes, né? Carne, que era o que o povo pedia naquele momento. E um espaço não pequeno, viu? Que um quantidade. tanto para um lado, um tanto para o outro lado e um tanto de altura também. Se for fazer as medidas aqui mesmo, a gente vai ver que é um espaço bem grande, viu? Caminho de um dia para uma banda, um caminho de um dia para outra banda e mais uma altura de pouco mais de o tempo que eles ficaram metro, colhendo, né? também, Isso. né? Colheram o dia inteiro, a noite toda e todo o dia seguinte. E todo dia seguinte. E aqui tem um detalhe importante. O Senhor, assim, então, tirou uma porção do Espírito que estava sobre Moisés e colocou sobre aqueles 70. E foi só uma vez. O Espírito Santo no Velho Testamento era dado por medida. E a gente só fazendo uma comparação, no tempo que nós vivemos, a partir daquele episódio que nós conhecemos, que vamos ler lá na frente em Atos 2, que fala que o Espírito Santo foi derramado. Então aqui ele era dado por medida. E assim, esse pensamento aqui de Josué, não, proíbe aquelas 2 pessoas, e isso era uma coisa que Moisés, na verdade, já tinha dentro dele, que não era para proibir. E quem dera se todos profetizassem e fossem, na verdade, cheios do Espírito. Por quê? Porque a bênção que Moisés tinha para ele, quando ele sai com o povo do Egito, e já foi lido aqui na nossa sequência, ele leva o povo para aquela montanha onde que Deus falou com ele, porque queria que Deus falasse com todo o povo. Então, Deus não era uma propriedade de Moisés, o povo que, na verdade, era uma propriedade do Senhor, entendeu? Então, assim, oxalá que todos pudessem ser cheios do Espírito Santo. Mas a gente vê aqui ao final que, não obstante o Senhor tivesse mandado a carne, a ira do Senhor se acendeu.
contra o povo ali. Por causa da murmuração e por causa do desejo que ainda estava no coração do povo de se lembrar do Egito e desejar o Egito, voltar para uma velha vida. Eles tinham saído de uma vida de escravo, mas só que o sentimento e toda a formação até psicológica do povo ainda era de escravo. Então, os exemplos que Deus vai tratar em todo o período da caminhada é para que a escravidão fosse tirada de dentro do povo, o Egito fosse tirado de dentro do povo. Eles saíram do Egito, mas ainda o pensamento ainda estava escravo, né, pastor? Mas, irmãos, vamos encerrar a nossa leitura por hoje. No próximo episódio nós continuamos a partir do capítulo 12. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos. Paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor.